Se ter filhos grandes já é um trabalho danado, imagina você ter filhos adultos. A gente aqui está sempre conversando sobre essa perspectiva de sermos filhos adultos. E os pais desses filhos adultos, como é que ficam? Que tipo de angústia mora ainda no coração desses pais e mães de filhos adultos? Então, vamos conversar sobre isso? O papo de hoje está super interessante. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e eu resolvi criar esse podcast com a ideia de construir esse lugar junto com você aí, pequena pausadinha, de acolhimento, de autoconhecimento e de cura também, quem sabe, né? Então, a gente está aqui toda semana conversando sobre as nossas emoções, sobre aquilo que nos atravessa, tendo alguns insights bacanas e inclusive convido você aí a visitar a seção de comentários dos episódios desse podcast no Spotify, que você vai ver o tanto de comentário bonito de gente falando sobre a sua própria história ali e talvez você se identifique com algumas dessas histórias que estão ali, tá legal? Então a ideia é isso, a gente construir essa comunidade juntos pra gente fazer essa nossa pausa semanal, pra sentir e entrar em contato com aquilo que a gente não costuma entrar em contato todo dia. E se você já gosta desse podcast, já peço logo pra você aí, me ajuda a divulgar ele pra outras pessoas. Vai lá, manda nos stories, manda no grupo dos amigos, no grupo da família, manda pra todo mundo que você acha que vai gostar de ouvir esse episódio, mesmo que não tenha filhos adultos, mas que talvez se identifique com essa história toda. Eu acho que você vai ajudar outras pessoas e também vai me ajudar com certeza a chegar em outros corações, tá legal? E também tem a nossa Nação Pausadinha, né? Se você ainda não entrou na nossa Nação Pausadinha, que é o grupo de WhatsApp de apoiadores que a gente tem, que tá lindo, sempre tem gente se, sabe assim, desabafando e contando suas histórias de vida e se acolhendo, tá lindo aquilo dali. E essa Nação Pausadinha, ela é uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras desse podcast. Sim, lá em orelo.cc/pausa para sentir, com apenas R$10 por mês, você entra na Nação Pausadinha, faz parte dessa comunidade que a gente está construindo tão bonita, baseada no afeto, no respeito, mas principalmente você me ajuda a garantir a longevidade desse projeto aqui. Você pode fazer a diferença garantindo que tenham mais episódios aqui, que eu consiga, quem sabe, um dia conseguir arcar com todos os custos de produção desse podcast. Você pode fazer parte disso com apenas R$10 por mês. Não é muito, mas para mim faz muita diferença, tá legal? Mas vamos lá, chega de recadinhos e vamos para nossa pauta, né? O nosso e-mail de hoje é da Janaína. Então eu vou ler aqui para você e aí a gente vai comentando como sempre, né? Aqui aos pouquinhos e fazendo as nossas pausas para sentir. Vamos lá. Boa tarde, Thiago. Como você está? Eu espero que sobrevivendo bem às férias das crianças. Bom, a Janaína tinha mandado isso aqui há um tempinho, né? Nas férias de julho. Então a gente está gravando agora porque a gente recebeu um grande boom de e-mails e que bom que a gente recebeu. Então agora a gente está chegando ali, correndo atrás do tempo para poder atender as demandas de tantos pausadinhos e pausadinhas nesse podcast. Então, tá aqui, Janaína. Não fique chateado que seu e-mail chegou, mas ele demorou para chegar. Meu nome é Janaína e me considero uma pausadinha. Na verdade, já te acompanhava há algum tempo no Instagram e descobri o podcast mais recentemente. Já ouvi quase tudo, fui ouvindo de acordo com os meus interesses e tem me despertado muitas reflexões importantes. Obrigado, Janaína, que bom. Mas olha, eu vou fazer um convite aqui para você, tá? Ouça todos os episódios, porque às vezes a gente vê ali o título e aquele título não ressoa tanto na gente, às vezes ali dentro daquele episódio tem uma reflexão muito bacana que vai fazer muito sentido para você. Eu sei disso porque eu passo esse perrengue de sabe, decidir qual que é o melhor título de um episódio. E tem tanta coisa que eu falo e que a gente conversa dentro de um episódio que às vezes eu tenho dificuldade de reduzir aquilo ali a uma frase. E tem que ser aquela frase que consiga resumir toda a ideia do episódio. Então assim, não dá. Então meu convite é, tenta ouvir, vai que você gosta, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Acredito que o seu podcast cumpre uma missão muito importante, que é de aproximar pessoas comuns de temas complexos da psicanálise. Você consegue falar com muita clareza e naturalidade de questões complexas. Parabéns. Obrigado, Janaína. Poxa, esse reconhecimento significa muito para mim de verdade, tá? Agora, vamos ao motivo que me levou a escrever esse e-mail. Sugestão de um tema. E o tema é Mãe de Gente Grande. Tudo que a gente encontra disponível em canais, perfis e podcasts sobre maternidade, paternidade se refere a crianças e algumas vezes adolescentes. E eu, sendo uma mãe de gente grande, minha filha acabou de fazer 31 e eu vou fazer 50 domingo. Meus parabéns atrasados, mas Janaína, mas assim, vale a pena ainda você comemorar isso daí, né? Não é todo dia que a gente comemora 50 anos, então vamos comemorar ao longo do ano inteiro esses seus 50 anos. Também sou canceriana, olha aí, é uma parceira de sentimentalismo aqui do drama, porque eu sou Câncer com ascendente em Câncer, caso você seja da astrologia, aí você sabe que isso aí que significa que é muito drama. Então se tem uma coisa que eu faço é pausa para sentir na minha vida. Mas vamos lá então, continuando aqui, ela fala que sente muita falta de ouvir sobre esse tema. Sei que você não tem como falar a partir da sua própria experiência, mas acredito que possa trazer boas reflexões a partir da psicanálise. É óbvio que a fase mais importante da nossa maternidade e paternidade é a infância e a adolescência, quando estamos contribuindo com a formação
desses serzinhos que tanto amamos. Mas o que fazer? Ou melhor, até onde ir quando a filha é já adulta e você percebe que está completamente perdida? Como ajudar sem invadir a privacidade, sem interferir demais? Continua sendo nosso papel orientar? Cara, que pergunta fantástica, Janaína. Porque olha só, eu de fato não tenho esse lugar de fala para falar de filhos adultos, mas tentando fazer essa leitura através da psicanálise de como que a gente, enquanto pai e mãe, deveria estar se portando com relação aos nossos filhos, eu diria que no geral não muda muito. Se a gente parar para pensar o que a gente faz com os nossos filhos pequenininhos e o que a gente, enquanto filho, espera que os nossos pais fizessem com a gente, era fornecer esse lugar de segurança, né? Esse porto seguro emocional, ao qual eu sei que eu vou conseguir ter as minhas referências, o meu acolhimento, que eu vou ter alguma orientação quando eu precisar ou quando eu quiser, ou às vezes nem quando eu preciso, mas porque eu acho que eu não preciso, mas na verdade eu preciso, sabe, essas coisas. Mas que o afeto ele está sempre ali em primeiro lugar. Quando seu filho é adulto, não muda muito. Ok, ele já vai ter uma própria vida, né? Ele já vai estar ali trabalhando, às vezes já, não sei se a sua filha já tem uma família também. Enfim, tem muita outra coisa que acontece ali que vai adicionar mais camadas, mas essa relação, ela continua. Você não vai estar preocupado com a nota que ela tira na prova da escola, mas você vai estar ainda preocupada em se sentir ou se colocar disponível para ser essa pessoa que acolhe e que orienta, agora muito mais respeitando esse pedido, né? Porque assim, antes, quando os nossos filhos eram pequenos, era mais fácil, porque a gente se intrometia e dava orientação toda hora, porque, né, era óbvio. Mas quando os nossos filhos são mais velhos, a gente tem que ter mais cuidado. Então assim, é verdade, a gente tem que ter cuidado, mas ao mesmo tempo, essa relação não muda tanto, porque se você parar para pensar, a gente também tem que dar espaço para os nossos filhos errarem desde que eles são crianças. Como é que eu vou, por exemplo, falar assim, filho, você não pode fazer isso daqui, senão isso vai acontecer XYZ. Para ele é muito abstrato se ele nunca experimentou o XYZ. Vou dar um exemplo mais prático aqui, vamos lá. Imagina que você vai levar o seu filho para sair, tá meio frio, e seu filho não quer casaco. E aí você vai falar, não, você tem que fazer casaco, porque senão você não botar o casaco, você vai ficar com frio, você pode ficar doente, mas talvez ele nunca nem saiba, porque ele nunca teve essa experiência. Então, por que não, às vezes, a gente deixar o casaco na mochila, deixa ele experimentar o frio, fala assim, filho, eu acho que você tá com frio, vamos botar um casaco, porque tá muito frio, né? Pode ficar perigoso pra você ficar doente. Ele provavelmente vai aceitar. E ele vai entender que, poxa, né, minha mãe e meu pai respeitaram ali a minha decisão, mas eles estavam preparados para atender minha necessidade quando eu precisava, sem mesmo eu saber que aquela era a minha necessidade. A mesma coisa acontece quando a gente transporta para o mundo adulto. Os nossos filhos vão errar, eles vão se sentir perdidos. E esse sentimento de estar perdido acontece ao longo da vida inteira. Se a gente está falando dos nossos filhos, eles estão sempre se sentindo perdidos. Quando eles entram na fase da adolescência, pior ainda, eles estão se sentindo sempre muito, muito, muito perdidos e contam com essa nossa orientação firme e gentil. E a mesma coisa acontece na vida adulta. Se a gente percebe que eles estão perdidos, a gente pode se colocar disponível para conversar, para falar, filha, eu acho que tá difícil a sua vida aí, né? Como é que tá? Conta pra mim, como é que tá? Você quer conversar com a mãe sobre isso? Quer conversar com o pai? E respeitar. Porque da mesma forma como a gente, sei lá, oferece um abraço para um filho de 3 anos que tá chorando, lidando com alguma crise emocional e às vezes ele não vai aceitar esse nosso abraço, a gente tem que respeitar, a mesma coisa vai acontecer de uma forma mais metafórica com os nossos filhos mais velhos. A gente também vai ter que respeitar. E isso às vezes significa que eles vão se machucar no caminho. Mas sabe, você, como mãe de uma, né, já está a mãe aí há mais de 30 anos, você que já tem uma longa jornada de maternidade, você sabe muito bem que às vezes nossos filhos não vão querer a nossa ajuda, eles vão se dar mal, vão se machucar eventualmente, mas vão ter sempre a gente a recorrer. A dinâmica continua a mesma. A gente não precisa continuar nesse lugar de eu preciso fazer alguma coisa para evitar que o meu filho, que minha filha façam algo de errado, sabe? Então eu acho que o caminho é muito semelhante. É claro, muito mais complexo, porque agora a gente está encarando trabalhos, outras relações amorosas, relações de amizade, situações complexas da própria maternidade da sua filha, se for o caso. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo aí que às vezes a gente fica muito preocupado mesmo e quer ser essa pessoa que oferece ajuda. Mas dependendo de como a gente fizer isso, a gente pode estar mais atrapalhando ou causando esse afastamento do que necessariamente ajudando de fato, sabe? Mas vamos lá, vamos continuar aqui que o e-mail da Janaína não acabou. Eu tenho uma ótima relação com a minha filha. Conversamos sobre tudo, mas muitas vezes sinto que a minha opinião pesa demais. Às vezes deixo de dar uma opinião acreditando que ela tem que fazer as escolhas dela sem interferências. Mas muitas vezes me arrependo de não ter falado nada porque sei que aquele caminho não tem saída. Ela vai ter o trabalho de ir lá e vai ter que voltar. Enfim, muitas dúvidas sobre uma mãe madura. De novo, Janaína,
Eu acho que às vezes é isso. Se você sente que você deveria contribuir com alguma coisa, falar, ou sugerir, orientar com alguma coisa, tá tudo bem, faça. Existe uma diferença muito grande sobre a forma como a gente coloca as coisas também, né? A gente sabe disso com a nossa lembrança dos nossos pais e das nossas mães, que vão falar pra gente, olha, você tá tudo errado, faz isso porque senão você não vai conseguir fazer nada aqui, você não vai dar em nada, você vai dar com os burros na água, que era o que falavam com a gente. Não davam espaço pra gente tentar. Pior, não encorajavam a gente a arriscar. E aí a gente cresce nessa vida meio louca que a gente tem medo de arriscar, porque a gente tem vergonha de errar, sabe? Então, se a gente nunca teve esse apoio antes, é muito difícil construir isso a partir do zero. E se a gente consegue entender que o nosso papel com os nossos filhos, mesmo adultos, continua sendo o mesmo, a gente tem que ser a pessoa que vai incentivar, que vai encorajar. E a gente pode orientar, pode falar assim, filho, olha, eu acho que talvez fazer isso daqui, não sei, sabe, assim, você quer mudar de carreira e tal? Poxa, beleza, mas olha, talvez seja melhor você tentar fazer alguma coisa em paralelo, enquanto você tem o seu saláriozinho aqui garantido, para você tentar, né, se arriscar em outras coisas. Mas aí ela pode dizer assim, não, eu preciso me jogar nisso. Você, poxa, beleza, vai lá. Você consegue se sustentar, tá valendo, tá ótimo. Porque às vezes a pessoa não consegue também. Mas é entender que esse nosso papel de orientar, ele vai até o ponto do desencorajamento. Porque se a gente insiste muito nessa orientação, você tem que fazer isso, aí a gente já começa a desencorajar. E aí a gente já começa a ser um ator ou atriz que vai contra aquele processo do se arriscar, que é tão importante. Porque o se arriscar, inevitavelmente, vai fazer essa pessoa flertar com a derrota, flertar com a falha, com o erro. E a gente precisa deixar essas pessoas também crescerem, né? Que são os nossos filhos, mas são pessoas no mundo também. E é claro que se eles erram e se eles falham e se dá tudo errado, eles sempre vão ter alguém para voltar para pedir colo. É esse que é o nosso grande, vamos dizer assim, papel enquanto pais e mães, né? Independente da idade dos nossos filhos. É entender que se eles falharem, mesmo que a gente tenha orientado eles de uma certa forma, que eles tenham certeza que eles vão conseguir voltar na gente para falar sobre suas falhas e não ouvir um. Eu te falei, se você tivesse me ouvido, isso não tinha acontecido com você, tinha dado tudo certo. Então, assim, pra que isso, a gente, né? Pra que a gente faz isso? É quase como se fosse uma coisa meio de prazer nosso de mostrar que a gente estava certo sobre os nossos filhos, porque a gente tem essa vontade de querer mostrar que a gente sabe mais que os nossos filhos. Mas às vezes a gente, assim, às vezes não. A maior parte do tempo a gente está aprendendo com eles também muitas coisas. E não vai mudar também quando eles se tornarem adultos. Mas vamos continuando aqui então. Ela termina o e-mail falando: obrigada por me ouvir, ficarei feliz demais se você pudesse abordar esse tema no podcast. E desculpa estar te dando spoiler na sua vida do futuro. Paternidade e maternidade não acaba nunca mesmo. Um abraço. Janaína, muito obrigado pelo seu e-mail, por compartilhar essa sua questão. Eu acho que ela é uma questão que passa pela cabeça de todos nós, porque assim, estamos vivendo aqui no perrengue, a troca de fralda, não dormir, é problema com a alimentação, mas os perrengues eles vão só mudando, né? Porque assim, seu filho vai se tornar adulto, vão ser outras camadas de complexidade aí, e eu acho que, de novo, o que tem que guiar a gente é essa relação de afeto, de mostrar que a gente está disponível, de mostrar que a gente quer ajudar, que a gente quer estar presente, que a gente vai ser esse abraço que acolhe, não que julga, sabe? E que se a gente vai querer julgar e vai ser uma crítica que não vai levar a lugar nenhum, vamos guardar isso com a gente. Vamos levar isso para terapia. Inclusive, essa é uma das maiores, né, vamos dizer assim, sugestões que eu dou para qualquer pai e mãe: façam terapia. E não é diferente para quando você tem filhos adultos, porque assim vai se tornar cada vez mais difícil esse lugar de você ver o seu filho sendo adulto, construindo a própria família e experimentando às vezes a própria relação na sua própria parentalidade, você querendo atravessar porque você já passou por tudo aquilo e sabe muito mais que, sabe? Não. A gente também não sabia quando a gente começou. E a gente não gostava quando os nossos pais palpitavam, seja na nossa parentalidade ou seja na nossa vida como um todo. A gente sabe disso. Então, por que a gente repete essas mesmas coisas, não é verdade? Então, terapia ajuda bastante, tá? Bom, estamos chegando ao final de um episódio. Foi mais curtinho esse, né? Mas foi gostoso de conversar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Me diz aí o que você achou desse episódio ser um pouquinho mais curto. Eu acho que às vezes a gente vai alternar um pouco esses comprimentos de episódios aí. E é claro, se você gosta desse podcast, você pode me ajudar divulgando ele para todo mundo, mas também participando, mandando seu e-mail. Daqui a pouco a gente está começando a chegar no final das listas de e-mails que chegaram ao longo dos últimos meses. Eu vou precisar de mais histórias para poder comentar aqui. Então, se você quiser, deixa o seu e-mail para mim lá no pausaprasentir.com.br.
podcast@gmail.com. Vou ficar muito feliz de poder contribuir com alguma leitura minha aqui, com algum comentário e também de poder fornecer esse espaço aqui, né, de acolhimento, de ajuda e que pode ajudar também outros ouvintes e ouvintes que estão aqui ouvindo a gente, tá legal? Se você também quiser me ajudar, me apoiar financeiramente, você pode ir lá no orelo.cc/pausa para sentir, que com R$10 mensais você me ajuda a manter os custos de edição, manutenção desse podcast e, é claro, você ganha acesso ali à nossa Nação Pausadinha, que é a nossa comunidade, né, num grupo secreto no WhatsApp que a gente vai conversar, troca ideia, fala sobre os episódios novos, comenta os episódios antigos. É uma lindeza aquilo dali, eu tenho certeza que você vai adorar participar. E por fim, me siga nas redes sociais. O @pausa pra sentir podcast é o @ do podcast e também temos o @Thiago Queiroz para você acompanhar mais de perto ali a minha família, outros temas que não são só psicanálise, tá legal? Com isso então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e fique bem.